Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai começar a falar de ondulatória, um dos assuntos que mais cai no Enem e em outros vestibulares aí. Também muito presente na música popular brasileira, como a gente pode ver aí, um clássico do grupo Tchacabum. E a ondulatória, pessoal, é um assunto que está muito presente no Enem porque ele também está muito presente no nosso cotidiano, né? Tem vários exemplos de ondas no nosso cotidiano, conforme a gente vai ver na aula de hoje. A aula de hoje é para a gente introduzir um pouco o assunto, definir, entender um pouquinho os parâmetros gerais, os fenômenos básicos de ondulatória e ao longo das próximas aulas a gente vai especificando cada vez mais. Mas esse é um assunto que eu recomendo para quem for prestar Enem, que se dedique bastante porque sempre acaba aparecendo e é uma matéria mais fácil, né? É uma matéria que não tem tanta dificuldade em relação à matemática, em relação a conceitos. É um conteúdo bastante bacana de se trabalhar. Enfim, onde que as ondas estão localizadas no nosso cotidiano? Nessa imagem ultra poluída aí, a gente consegue identificar muitas situações em que a gente tem as ondas no nosso cotidiano e por isso que ela é tão perguntada no Enem. E tem tanta variedade aí, mas ela pode ser bem simplificado todos esses conteúdos. Né? São exemplos de ondas no nosso cotidiano, som, a luz, né? A luz, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, ondas de rádio, raio-x e raio gama, a gente vai ver que elas são um tipo especial de onda chamada onda eletromagnética, tá? Elas são todas representadas nesse mesmo desenho aqui. Elas têm a mesma natureza, né? Elas são formadas da mesma forma, não necessariamente com a mesma origem, mas elas são isso daqui, ó. É um campo elétrico que oscila gerando um campo magnético. A gente vai ver mais para frente que, né, pelas leis do eletromagnetismo, quando você tem a variação de um campo elétrico, você gera um campo magnético. E quando você tem um campo magnético oscilando, você gera um campo elétrico. Então, como eles ficam oscilando entre si, eles ficam se autogerando. E aí a onda eletromagnética é algo independente que acontece, tá? E aí, dependendo da frequência, da energia, né, do comprimento de onda, mais para frente a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Você vai gerar uma onda visível, ou um raio-x, um raio gama, ou uma onda de rádio, enfim. Quando a gente fala onda de rádio, não é a onda que sai do rádio e vai até seu ouvido, isso é uma onda sonora. A onda de rádio é usada em transmissão de antenas, né? Então pode ser sinal de celular, pode ser ondas de rádio, a gente pode ter sinais de satélites, que são ondas de rádio, o sinal que sai da antena e vai para o rádio para transmitir uma estação, isso são ondas de rádio, tá? Bom, o som, a gente vai estudar bastante o som também, é uma onda mecânica bastante conhecida. Ondas na água, que podem ser, por exemplo, ondas bidimensionais na superfície de um lago. A gente pode ter uma onda mista, né, que mistura duas direções de vibração, como a onda do mar, por exemplo. Tudo bem que aqui a gente tem um tubo, já difere um pouquinho. Ondas produzidas em um meio, como uma onda numa corda, numa mola, aparecem bastante. O ultrassom ou infrassom também é um tipo de onda sonora, tá? Bastante utilizado aí em aparelhos da medicina, mas também existem animais da natureza que usam para se localizar, né? Morcego, golfinho, usam ultrassom aí, ok? E uma coisa mais recente, né? A descoberta das ondas gravitacionais, que é uma onda um pouquinho diferente dessas ondas que a gente está falando até aqui, mas não deixa de ser uma onda também dentro da definição. Mas a pergunta é, qual é a definição da onda, né? O que é uma onda? Então, por definição, gente, onda é um transporte de energia sem transporte de matéria. Então, se você joga uma bola em alguém, isso não é onda, ok? Agora, uma ola no estádio de futebol, isso pode ser considerado sim uma onda. Por quê? Porque a pessoa que está no estádio de futebol sentada, ela vai precisar se levantar e ela não precisa correr até o lado para sentar e se levantar de novo.
ela só vai sentar e se levantar, passando essa informação para a pessoa do lado que vai estar sentada e se levantar, que passa para a pessoa do lado. Então, a matéria pessoa não se desloca. Quem se desloca é essa informação de se levantar e se sentar. Né? Então, a ola no estádio ela vai se propagando sem a pessoa precisar se deslocar para a lateral. Ela só precisa vibrar numa direção, para cima e para baixo, passando essa informação para o lado. Né? A corda, se você chacoalhar uma corda, os átomos que estão aqui da corda, eles não saíram daqui, eles só foram para cima e para baixo e voltaram para o mesmo ponto. Né? O som, quando alguém fala, não saem átomos da garganta, das cordas vocais da pessoa, né? Não chega todo babado no seu ouvido as gotas de saliva. Algumas pessoas chegam, mas não vem ao caso. Então, o que acontece? Quando alguém fala, o som ele comprime, aperta e estica o ar de tal maneira que os átomos vão vibrando, né? De uma região mais concentrada, que fica mais apertado os átomos do ar, e uma região menos concentrada. E isso vai se propagando num efeito sanfona até que chega no nosso ouvido, mexendo no nosso tímpano. Nós vamos estudar isso com mais detalhes mais para frente. Mas então, tudo que tiver um transporte de uma energia sem que se transporte essa matéria, a gente chama isso de onda, tá bom? Transportou uma informação, uma perturbação, uma forma de energia sem que haja o deslocamento do objeto, a gente chama isso de onda. A gente pode diferenciar dois tipos básicos de ondas, que são a natureza, né? Natureza no sentido da origem dessa onda, tá? Do tipo dela no sentido mais abrangente possível, que são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Elas são completamente diferentes de origem, mas elas têm um estudo muitas vezes parecido, com a mesma equação e com características comuns. O que são as ondas mecânicas? Elas são perturbações que são produzidas em um meio. Elas são pulsos, perturbações, elas são ondas produzidas no meio. Pessoal, o som ele é a vibração do ar. A onda numa corda ela é o pulso na corda. A onda na água é uma onda na água, é uma perturbação na água. Então, eu preciso dos átomos ou das partículas, eu preciso daquele meio para existir essa onda. Não faz sentido eu falar de uma onda na corda sem corda, de uma onda no mar sem mar. Né? Então, não faz sentido eu ter essa onda se propagando no vácuo. O que é o vácuo? O vácuo é a ausência de meio. Então, como que eu vou ter uma perturbação no nada? Né? Tem nada aqui. Aí eu vou lá e perturbo nada, continua nada. Né? Então, não muda, pessoal. Por isso que a gente fala que ondas mecânicas não se propagam no vácuo. O som não se propaga no vácuo. Uma onda numa corda, obviamente, nos propaga no vácuo, não tem mais corda. Uma onda no mar nos propaga no vácuo, não tem mais mar no vácuo. Então, o som, pessoal, ele é vibração do ar. Então, ele não se propaga no vácuo. Né? Tem alguns filmes no espaço que mostram som, outros que não mostram som, outros que em alguns momentos cortam o som. O filme Gravidade, conhecido por tentar matar a Sandra Bullock durante 1h30, ele tem uma cena, ele fica com som de objetos, de trilha sonora o tempo inteiro do filme. Mas tem um momento do filme que ela abre e ela sai para o vácuo, que naquele ponto eles desligam o som, representando que o som não se propaga no vácuo. Então, existem vários filmes que retratam isso, que mostram essa relação de que no som não tem vácuo. Enquanto outros, né, o próprio Star Wars, mostra explosão o tempo inteiro, piu-piu e enfim. Mas a licença poética. As ondas eletromagnéticas, pessoal, elas podem se propagar no vácuo. Por que elas podem se propagar no vácuo? Porque elas são independentes. Elas não são geradas no meio. A onda eletromagnética ela é uma oscilação de campos elétricos e magnéticos. E como eu expliquei para vocês no slide anterior, a oscilação de um gera o outro. Tá? Então eles se retroalimentam nessa oscilação e eles independem de meio para existir. Por isso que a luz do Sol chega até a gente. Né? Como da Terra até o Sol tem vácuo,
não deveria chegar se ela fosse uma onda mecânica. Como ela é uma onda eletromagnética, ela não precisa de meio para se propagar, ela chega até a gente, tudo bem? Então, as ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, infravermelho, micro-ondas, ultravioleta, luz visível, raio gama, raio X, todas essas ondas eletromagnéticas, elas são capazes de se propagar no vácuo, tudo bem? Todas elas vão ter características muito comuns, as ondas eletromagnéticas, muito mais comuns do que as ondas mecânicas. E que beleza esse retângulo que eu fiz, hein? Muito mais comuns do que as ondas mecânicas. Por exemplo, onda eletromagnética, todas vão ter a mesma velocidade, todas vão ser transversais. A gente vai ter uma série de características que as ondas eletromagnéticas compartilham. Tudo isso a gente vai falar aí ao longo das aulas, tudo bem? Outra classificação que a gente pode dar em relação às ondas, né, a gente chama de tipo das ondas, mas também pode chamar da classificação segundo a direção e direção de vibração e propagação, diz respeito justamente a isso, né, como que se comportam a relação entre essas duas direções. Só para entender o que é cada uma delas, vamos pegar aqui o exemplo de uma corda, que eu balanço, faço um pulso, a questão da ola no estádio de futebol, dá para a gente pegar o som quando a gente fala alguma coisa, né? Dá para pegar a luz, como a gente viu aquela representação da onda eletromagnética, um pouquinho mais complicado aqui de representar, né? Bem feio isso daqui que eu fiz. Só para a gente entender, direção de propagação é para onde a onda anda. Nossa, que difícil. Para onde a onda anda. Que bonito. Para onde a onda vai, tudo bem? Então, essa onda está vindo aqui para a direita. Essa é a direção de propagação. A ola no estádio ela vai numa direção também, para o lado aqui. O som está andando para frente aqui, está vindo. Na verdade, são várias direções de propagação do som. Existem ondas que têm uma direção de propagação, são chamadas de unidirecionais. As que têm duas direções, como por exemplo, você bate com o dedo na superfície de um lago, vai formar ondinhas bidimensionais, duas direções de propagação. O som, ele forma esferas no ar, né? Eles são três direções de propagação. A luz pode ter três direções de propagação também, né? A menos que seja um laser, por exemplo. Mas, em geral, a gente tem três direções de propagação no som, na luz, né? Isso são tridimensionais, tá? Então, pode ser uni, bi ou tridimensionais de direção de propagação. Mas toda onda, ela tem a direção que ela se propaga, pode ser mais de uma, e ela tem a direção que ela vibra. Como a corda, por exemplo. Cada ponto da corda, quando a onda passa, vai para cima e vai para baixo. Okay? Esse ponto que está aqui em cima, daqui a pouco ele vai estar aqui na altura da corda normal. Na ola, as pessoas estão sentadas e depois elas levantam e sentam novamente. Né? Então, repare que nesses dois casos que eu coloquei, a direção de vibração e propagação são perpendiculares. Okay? No caso do som, o som ele comprime, ele aperta e ele estica na mesma direção que a onda está andando, para onde a onda está indo, para onde ela está se propagando. Aqui na luz, a gente está vendo que ela se propaga perpendicular também. Ok? Vou mostrar um vídeo para vocês na sequência de uma mola que, se eu comprimir a mola e soltar, ela vai vibrar nessa direção enquanto a onda anda nessa mesma direção. Então, sempre que a gente tiver a direção de vibração coincidente à mesma direção de propagação, como nesse exemplo do som, como nesse exemplo da mola, a gente chama de ondas longitudinais. Tá? O melhor exemplo, a gente tem que guardar que o som é uma onda longitudinal. Tá? Isso é importante, isso cai em questões alternativas de vários vestibulares. E ondas transversais são as que são perpendiculares, as que formam 90 graus. Toda onda que forma 90 graus entre a vibração e a propagação é transversal. E aí, um exemplo, todas as ondas eletromagnéticas, tá? 100% das ondas eletromagnéticas são transversais, isso é importante saber. Muito mais pelas ondas transversais, muito mais pelas ondas eletromagnéticas do que como exemplo de transversal. Toda onda eletromagnética é transversal. Tudo bem? Na sequência, tem um videozinho que mostra um pouquinho esses dois exemplos usando uma mola. Né? A mola ela pode ter os dois tipos de onda. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha no vídeo aqui, ó.
que ele vai mostrar para a gente ondas transversais e longitudinais. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é chacoalhar para o lado, gerando uma onda transversal, tá vendo? Isso é uma onda transversal. Outra onda transversal. E agora ele vai comprimir a mola, juntou ali as molinhas, vai soltar e o pulso vai para frente e para trás ali, formando uma onda longitudinal. Só para a gente entender, direção de propagação nas duas foi a mesma. Ela foi para cá, ó. A onda andou para frente. Então a propagação tem a mesma direção nas duas, tá? Essa é a direção de propagação. Então, prop, tá? Prop, prop. Só que aqui em cima, olha para onde os pontos da mola vibraram. Elas foram para o lado e voltaram para a mesma posição, formando aqui 90 graus, tá bom? Já aqui, dá uma olhadinha, olha a direção de vibração, elas estão comprimidas e elas depois vão esticar na mesma direção de propagação. Então, a direção de vibração, no primeiro caso, é perpendicular à de propagação. Então, a gente tem uma onda transversal, ok? Como as ondas eletromagnéticas fazem, por exemplo, tá bom? Não só as eletromagnéticas, a gente está vendo na mola, em outros lugares. Por exemplo, ondas mecânicas, pessoal, como essa mola está sofrendo, podem ser transversais. Mas todas as eletromagnéticas são transversais. Agora, ondas longitudinais, como essa de baixo, longitudinal, só as ondas mecânicas, tá? Porque já que todas as eletromagnéticas são transversais, longitudinal só pode ser mecânica, tá? Mas mecânica pode ser a de cima, pode ser transversal também, ok? O exemplo mais comum de longitudinal, o som. O mais importante, pelo menos, é o som. Beleza? Tem um tipo mais raro de onda, pessoal, chamado de onda mista, tá? Como as ondas do mar mais as marolinhas, assim, né? Que elas misturam as duas direções de vibração, tá vendo? Então, olha um objeto que ele está aqui na onda. Quando a onda está passando, ele chega aí para frente, mas ele desce, vai para a esquerda, depois sobe. Então, ele fica fazendo um círculo. Isso são chamadas de ondas mistas, porque as ondas estão se propagando para cá. E a vibração está sendo tanto na direção das ondas longitudinais, como na direção das transversais. Então elas são chamadas de ondas mistas. Tá? O único exemplo que geralmente a gente vê por aí são as ondas do mar. E é muito raro disso aparecer em vestibular, mas, caso apareça, chamam-se ondas mistas. Tá? Bom, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu vou continuar na aula de hoje ainda a falar sobre a equação fundamental da onda, tá? Que é a parte mais importante aí, até pensando em Enem e vestibulares. Mas vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. E aí eu trago o segundo vídeo falando sobre tudo isso.